Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui na noite de sexta-feira para mais um bate-papo, rogando que a luz do Divino Mestre Jesus nos inspire, nos envolva, nos ilumine e nos guie em mais esse estudo dessa noite. Muita paz a todos. Então, meus irmãos, aqui estamos para falar hoje, mais uma vez, sobre o livro Ceifa de Luz, que é o nosso estudo da sexta-feira, baseado nesse livro, um livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos comentar um pouco sobre o capítulo 52, cujo título é Em Família Espiritual. Nosso irmão Emmanuel, com a sua sabedoria, sempre começa seus estudos com uma passagem evangélica. Hoje ele vai colocar a seguinte passagem que está lá em Mateus 7,3. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Então, ele desenvolve seu estudo a partir dessa mensagem. Essa mensagem nós vamos lá na frente retomar a ela durante o nosso estudo de hoje. E aí ele chama atenção para algumas observações importantes que devemos ficar atentos no nosso dia a dia em cima dessa mensagem. Primeiro, ele chama atenção para o seguinte: a pessoa que só identifica o lado imperfeito dos outros. O irmão tem às vezes está com várias virtudes, qualidades e um pequeno defeito. E em vez de a gente salientar todas aquelas virtudes, busca aquele defeito mínimo que é fácil até de corrigir. Isso é um pouco de falta de caridade, quando podemos focar na sua parte positiva, né? Ele chama atenção também para não esquecer as ofensas. As pessoas que não esquecem as ofensas ficam numa situação com aquilo, carregando aquele peso consigo. A verdade é, isso acaba até adoecendo, pois a gente pensa que aquilo não traz nenhuma consequência, mas a pessoa que guarda aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva, aquilo ali vai trazer um reflexo, não só na parte espiritual, como também na parte física, pois vai refletir na parte física, através das doenças. E também é uma outra situação que a gente tem que procurar evitar, segundo nosso irmão Emmanuel. Nos fala também dos que só atacam os adversários. Então, primeiro que a gente não deveria ter adversários, né? E em os tendo, não tem a caridade para com o mesmo. E esse adversário pode estar praticando ações positivas, ações cujo teor traz benefícios. No entanto, o irmão vai só ficar no ataque, criticando o seu lado negativo. Isso também Emmanuel condena esse tipo de comportamento. Ele também fala dos que julgam os outros sem saber as razões. Então, não é à toa que na Bíblia nós temos a passagem não julgueis. Por que não julgueis? Porque justamente nós não sabemos as razões que levam determinado irmão a ter um comportamento, a ter determinadas ações que a gente, apesar de não compreender, num primeiro momento, a gente não pode criticar sem antes conhecer a questão como um todo. Mesmo assim, a crítica ela é considerada algo que devemos evitar. Afinal, o não julgueis subentende-se também que nós temos também os nossos problemas, nossas imperfeições, nossos desafios, os quais a gente pode trabalhar sem precisar desse julgamento do próximo, né? Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Pessoa que não aceita críticas, pessoa que se acha perfeito, que se acha o dono da razão, também tem que ter muito cuidado,
porque nenhum de nós é dono da verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não quer dizer que ninguém seja dono da verdade. Então, nosso irmão Emmanuel nos fala que a gente precisa ter o coração aberto para também as observações que nossos irmãos nos fazem, no sentido de nos trazer melhorias. Melhorias porque não somos perfeitos. E é nessa relação com o outro que a gente vai justamente nos melhorar. E uma das formas é essa, através de uma crítica construtiva, de uma sugestão para corrigirmos um determinado comportamento, determinada atitude, que vamos estar melhorando. Também ele chama atenção para os que acreditam que a sua conduta é perfeita. Esse item está relacionado com o anterior, que é a mesma, idêntica situação. A pessoa não aceita uma crítica, não aceita uma sugestão, vai nessa mesma linha. Não reconhecer as faltas e vigiar as faltas alheias. Olha que situação. A pessoa além de não conhecer as suas deficiências, suas faltas, seus erros, ainda fica observando o outro para criticar as suas falhas. Então aí tem dois equívocos aí. Primeiro, o da crítica ao próximo, que entra naquela questão do não julgueis. E o segundo, justamente, o de a pessoa também não aceitar a crítica em relação a ela. Também ele nos fala que não consola nem leva esperanças aos sofridos. Aí já é mais a questão da caridade. Todos nós precisamos ter caridade para com o próximo. Não é à toa que temos o lema: fora da caridade não há salvação. Porque esse é o caminho que vai nos levar a nos melhorarmos. E a pessoa que não dá uma atenção ao próximo, que não leva a sua empatia, que num momento difícil, de sofrimento, não dá um apoio, está faltando com essa caridade. Aí a gente precisa refletir, se estivermos nós em um momento desse difícil, será que não gostaríamos de ter um apoio, um ombro amigo para nos ajudar, uma palavra amiga, enfim, a atenção do outro? Claro que gostaríamos, não é mesmo? Então, a gente também deve procurar praticar essa virtude. Agora, fazendo uma reflexão sobre esse texto de Emmanuel, a gente observa que a mensagem inicial de Mateus, passagem evangélica, ela vai nos remeter a uma questão que está muito atual, que é a questão do autoconhecimento. Inclusive, aqui na conclusão do texto do Emmanuel, ele vai nos dizer que as pessoas que fazem essas práticas todas que nós citamos aqui, elas precisam que a gente tenha com elas ternura e entendimento. Ou seja, a gente também não pode ficar julgando-as por essas faltas. Pois, como disse Jesus, nenhuma ovelha para se perder. Então, se queremos que essa ovelha volte ao rebanho, podemos fazer isso através de quê? Através da orientação, através da ternura, da atenção, do acolhimento, não da crítica, né? Porque a crítica a gente sabe que não é muito construtiva na maioria das vezes. Aí nós voltamos agora para a questão do autoconhecimento, porque a frase do Evangelho de Mateus aqui, ela claramente nos fala de uma questão de autoconhecimento. Quando vemos a trave, vemos um cisco no olho do irmão e não vemos uma trave que está no nosso olho. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha como Jesus já nos apontava para a importância do autoconhecimento. De nos mostrar que naquela situação lá, que ele fez aquela pergunta, a pessoa não está olhando para si, não está se observando, não está buscando esse autoconhecimento.
E aí eu fiz aqui um resumo bem singelo para a gente tentar fazer uma construção assim, porque o autoconhecimento ele não é uma receita de bolo, seria cada situação é uma situação diferente. Então, no caso, a gente vai fazer aqui uma sugestão de um planejamento para que a gente consiga trabalhar essa questão do autoconhecimento de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma palpável e de uma forma produtiva, que você consiga colher os resultados dessa prática, que é o objetivo final. Então, a gente pode fazer o seguinte, fazer um roteiro abordando 3 aspectos. O aspecto individual de cada um, o aspecto coletivo e o aspecto espiritual, trabalhando esses três aspectos. E aí a gente começa perguntando o seguinte: no aspecto individual, que é o primeiro, vamos tratar o que? De nós mesmos. Cada um vai justamente trabalhar a si. Esqueça o próximo, esqueça o espiritual, esqueçamos tudo. E o que é importante nesse trabalho individual? Primeiro, nós entendermos que nós somos diferentes um do outro. Esse é o ponto de partida. Então, nós somos diferentes de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos parentes, de nossos amigos. E o que é que nos faz diferentes dessas outras pessoas? O que é que nos torna únicos? É justamente nossas habilidades e também as nossas potencialidades. Cada um é melhor em alguma coisa, tem deficiência em outra. Então é justamente essas características que nos tornam únicos. A partir daí nós precisamos, tendo consciência de que temos esses talentos, essas habilidades que diz respeito a cada um de nós vamos olhar para dentro de si e nos estudarmos. Ou seja, como é que nós expressamos as nossas opiniões, como é que nós aprendemos, como é que nós nos comportamos no dia a dia, os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que nos traz prazer, nos traz alegria, nos traz tristeza. Enfim, a nossa rotina. Fazendo uma análise em cima desses elementos, a gente já pode ter um horizonte do que precisamos trabalhar, focar mais. Então, se eu me irrito com determinadas situações, toda vez que aquela conjuntura aparece para mim, me causa irritação. Pronto, aí eu vou parar naquele ponto, vou analisar por que está ocorrendo aquilo e como é que eu posso superar. Certamente que a gente não vai conseguir de um dia para o outro fazer isso, mas a gente, em cima disso, pode fazer um planejamento e ir trabalhando a questão individualmente, de forma cadenciada, e aos poucos, com certeza, a gente vai colher esse resultado. É um investimento de longo prazo. O autoconhecimento, a gente não vai também, da noite para o dia, nos tornarmos perfeitos, né, ou sem defeitos, né? E aí, em cima disso, a gente pode fazer perguntas tais como: estou bem comigo mesmo? Harmonizado? Estou em paz? Quando estou sozinho, me sinto bem? A minha vida está caminhando de acordo com a minha individualidade? Portanto, a gente observa que aqui o aspecto individual é o foco, só isso. Com essas perguntas vão surgindo as respostas e os questionamentos. E é trabalhando cada questionamento desse que a gente se melhora. Por que eu me alimento em demasia com determinado tipo
de comida? O que é que me leva a fazer aquilo? Será que eu estou sentindo ansiedade? É o apetite? É a fome de fato? Ou tem outros fatores envolvidos na questão? Por que que eu tenho determinado vício, determinada prática que eu sei que ela não é uma prática saudável, mas eu tenho dificuldade em superá-la? Tudo isso são questionamentos que nós vamos nos trabalhar aos poucos para a gente poder superar. E partindo daí nós podemos ir para o aspecto coletivo, aí já é a relação nossa com o próximo. Como diz o ditado, ninguém é uma ilha. É no relacionamento com o próximo que nós vamos, na troca de experiências, na troca de conhecimentos, que a gente vai construindo a nossa caminhada. E aí não tem como a gente não assimilar muita coisa do próximo, assim como os que estão em torno de nós assimilar também. Nossa, esse processo de comunidade ele é importantíssimo, porque é ele que vai enriquecer a nossa jornada com novos elementos, nos tornando melhores, fazendo termos uma visão melhor de muita coisa, de muitos conceitos, revendo inclusive alguns conceitos, alguns comportamentos inadequados. Tudo isso com o tempo e esse relacionamento com o próximo, a gente vai conseguindo se trabalhar. E o terceiro aspecto, que é o aspecto da espiritual. Esse aspecto, talvez o mais importante dos três, infelizmente, atualmente a gente percebe que ele anda um pouco abandonado. Muitos não estão mais focando a questão espiritual. E quando eu falo em questão espiritual, eu estou falando em espiritualidade e religiosidade. Não estou me referindo especificamente à religião, porque a gente, quando fala em religiosidade, muitas vezes a pessoa acha que está vinculada a determinada religião, prática religiosa. Religiosidade é uma relação espiritual com Deus que pode ser feita, inclusive, sem que seja necessária a prática de uma religião específica. É nossa relação com Deus. Essa relação ela vai nos trazer também uma consequência. O que é que a gente vai construir nessa relação? Ela se refere tipo uma habilidade que a gente vai construindo para nos darmos com as questões do dia a dia, nos darmos com a questão da mudança, nos darmos com a questão das situações danosas que nos traz às vezes consequências profundas, traumas inclusive. E a gente trabalhando essa questão espiritual tem como a gente ter uma estrutura melhor para absorver todos esses fatores que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Não é que nós não vamos ter problema, mas nós vamos estar melhor preparados para quando surgir um problema qualquer, um desafio qualquer, a gente consiga administrá-lo e contorná-lo na medida que vai se desenvolvendo. Então, se caracteriza também pela necessidade de extrapolarmos os conhecimentos do mundo físico, mesmo porque a questão espiritual ela transcende, seja através da música, das artes, as práticas lúdicas, geralmente elas são positivas nesse desenvolvimento espiritual. E está relacionado com o nosso inconsciente, com os nossos elementos, os elementos profundos do nosso inconsciente, do nosso psiquismo. Inclusive sabemos que o inconsciente ele não trabalha de forma racional como o consciente, ele trabalha através de imagens. Então é uma abordagem diferente.
Mas aí a gente seguindo essa linha dos 3 aspectos, a gente chega à seguinte questão, certo? Eu vou fazer essas práticas nas 3 frentes, né? Individual, coletivo, espiritual. Qual será a consequência? O que é que eu vou colher com isso? Então a gente pode resumir isso na nossa qualidade de vida. A gente não pode confundir com resultado financeiro, qualidade de vida na parte da nossa saúde, do nosso equilíbrio, da nossa consciência estar em paz. Isso, como diria os sábios, não tem preço. Não estamos nos referindo aqui à questão financeira. E isso nos leva a um estado de felicidade, onde a gente vai também contagiar quem está próximo, porque tudo que nós temos, que nós possuímos, que nós nos conduzimos na vida, vai impactar em quem está próximo de nós. Se você está num estado de felicidade, vai também impactar essas pessoas. A gente também não pode esquecer que os desafios, eles é que impulsionam a nossa caminhada. Então, nós não podemos... Como é que vamos evoluir sem desafios? Porque às vezes a pessoa acha que ficar na zona de conforto, esperando o tempo passar, é para ele a melhor situação possível na vida. Só que não é assim que a gente vai evoluir. O que é que nós vamos construir se ficarmos estáticos, se ficarmos parados, observando o mundo passar? Também não podemos esquecer que nessas práticas tem três elementos importantíssimos que a gente precisa ficar atento, porque ele nos atrapalha. O primeiro deles é a gente nos comparar aos outros. A gente precisa ficar atento porque somos, como dissemos lá no início, somos únicos, não somos iguais. Então por que você vai ficar se comparando com A, B ou C? Qual a necessidade de você se comparar com os outros? O segundo elemento é não invejar o que os outros têm. Ou seja, a gente estar satisfeito com o que a gente tem, com o que cada um tem. Não é porque o vizinho troca de carro todo mês, troca de carro todo ano, enfim, que a gente vai também querer ficar com inveja. A gente precisa entender que cada um tem a sua trajetória. E o que Deus nos deu, a oportunidade que Ele nos deu, é para a gente poder evoluir a partir daquele ponto. Ele não nos deu para nós nos compararmos com outra pessoa. Nós precisamos construir a nossa caminhada, não é mesmo? E também não sentir despeito das conquistas dos outros. Inclusive, tem situações, isso é tão grave, que tem situações que quando a pessoa se melhora, algumas pessoas se afastam dela. Para você ver como essa questão do despeito, ela é séria. As pessoas se afastam por causa do despeito que sente por aquela pessoa, por ter se melhorado, quando na realidade deveríamos nos espelhar nela, nos inspirar, para também construirmos uma melhoria dentro de cada um de nós. E quando damos atenção a esses 3 elementos que eu citei agora, o que mais grave que acontece é que nós esquecemos de nós mesmos, que é o que não pode acontecer no autoconhecimento. Nós nunca podemos nos esquecer de si, porque é nessa construção que vamos nos melhorar. Interessante, né? Como uma coisa está ligada à outra. Podemos dizer também que o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal também são armadilhas que a gente precisa ficar atento, porque elas atrapalham essa reforma íntima que vamos construir com o autoconhecimento. Então, tem um dizer de um sábio que diz o seguinte: precisamos florescer onde Deus nos plantou. Olha só que profundo. Precisamos florescer onde Deus nos plantou. Então, a gente está no lugar certo, está
com a família certa, estar com os amigos certos, com o trabalho certo, porque isso é o que a espiritualidade entregou para nós como melhor forma para evoluirmos. Então a gente não tinha que estar no Japão, nem nos Estados Unidos, nem na Itália, em outro canto. A nossa família é essa mesmo. A nossa atividade é essa. Tudo isso é o que melhor vai nos conduzir na nossa caminhada. Ou seja, a melhor receita para evoluirmos é essa. Tem pessoas que elas não se conformam nem com sua família, nem com sua situação de atividade, de trabalho, grupo de amigos. Não está satisfeita. E isso aí a pessoa precisa se trabalhar, porque é uma conjuntura que é necessária a pessoa ter. E em cima dela construir o de melhor que ela puder. Nosso irmão Emmanuel também, num outro livro, lá no Fonte de Vida, no capítulo 101, tem um interessante tema que é a cortina do eu. Ele trabalha essa questão também do autoconhecimento. E aí ele vai se inspirar aqui numa passagem lá de Paulo, uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 21, que Paulo vai dizer o seguinte: pois procuram atender os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Ele está falando da época dos maus trabalhadores daquela época. As pessoas que primeiro colocam seus interesses à frente para depois olhar a questão divina. Então ele diz que os verdadeiros trabalhadores da seara do Cristo é o contrário, eles colocam o interesse de Deus à frente, depois vem os seus. Também ele vai nos dizer que o espírito puro é aquele que se caracteriza pelo desinteresse pessoal total. É aquele que está totalmente voltado para o próximo. Quanto mais voltado para o próximo, mais o espírito está com evolução mais amadurecida, mais voltada para a verdade. E também a gente pode ver na questão 919 do Livro dos Espíritos que Santo Agostinho vai nos também fazer uma reflexão sobre a questão do autoconhecimento, onde ele fala também essa questão toda da gente trabalhar nossas sombras, pois assim que a gente ilumina as nossas sombras, elas se tornam luz e automaticamente a gente deixa de estar na sombra. O psicanalista Carl Jung nos fala que nascemos originais e morremos cópia. E aí ele vai nos dizer que a gente, nesse afã de não querer ser criticado, acaba se moldando à sociedade, ao que a sociedade nos impõe. Isso não permite que nós desenvolvamos as nossas potencialidades. Então você fica naquela, tipo uma zona de conforto, onde você não quer ser criticado e por isso você vai seguir o que a sociedade impõe como certo e não desenvolve o que você precisa desenvolver para si. Se somos únicos, nós temos coisas também que são únicas. Não podemos nos nivelar na sociedade como um todo, porque aí a gente vai acabar não agregando nada de novo, né? Por não querermos ser criticados, acabamos nos moldando ao que a sociedade nos impõe. Soterramos os talentos que Deus nos confiou. Não nos esqueçamos que os grandes missionários de Jesus se notabilizaram por ser diferentes. Afinal, somos únicos. Então, esses irmãos que trabalharam na seara do Cristo, que são referências, se pegarmos as suas biografias, vamos ver que eles foram diferentes, não quiseram fazer igual a todo mundo. Eles não tiveram a vergonha, não tiveram
o receio de se expor suas ideias, suas opiniões. Né? Lá no templo de Delfos, tem aquela mensagem, conhece-te a ti mesmo, e também lá tem uma outra mensagem que é muito importante a gente não esquecer, que é nada de excesso. Fala isso, nada de excesso. Então, no nosso dia a dia, a gente também precisa ficar atento para que possamos construir a nossa trajetória evitando os excessos. Os excessos de nenhuma natureza faz bem a nossa caminhada. Então, meus irmãos, era isso que eu queria basicamente colocar para vocês. Agradecer a presença de cada um. E nesse momento vamos fazer uma oração pedindo ao Divino Mestre Jesus que possa nos fortalecer, que possa nos iluminar, nos envolver, nos inspirar para que a gente a cada dia busque, faça essa busca pela reforma íntima, faça essa busca pelo autoconhecimento, faça essa busca por se melhorar, pois estaremos também, consequentemente, melhorando a humanidade. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Muita paz, meus irmãos. Boa noite.